Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até esta oração porque Ele quer mudar sua realidade financeira e espiritual. Você tem pedido por resposta, por direção, por provisão, e hoje Ele diz: abra a boca com fé e veja a provisão chegar. A madrugada ou o início da manhã são portas espirituais. É aqui que guerreiros se levantam. É aqui que o céu ouve com mais clareza o som de quem busca com sinceridade. Essa oração vai ativar algo profundo, não apenas no seu espírito, mas também na sua mente, nos seus hábitos e no seu caminho. Deus quer te tirar da escassez. Mas para isso você precisa andar com Ele e se posicionar. Salmo 34 vai nos guiar e eu vou orar com você. Respire fundo, limpe os pensamentos negativos. O que Deus vai fazer não depende do saldo na sua conta, mas da fé no seu coração. Hoje começa um novo ciclo, uma nova forma de pensar, agir, crer. Você está prestes a viver a provisão que vem do alto. Então repita comigo e prepare-se. Deus vai te surpreender. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34:10. Durniná. Essa promessa é para quem busca, não para quem apenas deseja. A Bíblia não diz que o bem virá para quem reclama, procrastina ou se compara. Ela diz, aos que buscam o Senhor. Buscar é ação. É levantar cedo, mesmo cansado. É trabalhar com integridade, mesmo sem aplausos. É semear generosidade, mesmo quando falta. Buscar a Deus é alinhar suas decisões com os princípios do reino. É dizer não ao desânimo e sim à disciplina. É transformar sua mentalidade para que a escassez não tenha mais lugar dentro de você. A verdadeira abundância começa no espírito. Quem é próspero por dentro atrai prosperidade por fora. E essa oração vai realinhar sua mente com o céu. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para florescer. A provisão que você precisa está a caminho, mas ela está ligada à sua postura, não apenas à sua oração. Hoje você se posiciona. Hoje você fala com fé. E hoje você verá a provisão chegar. Pai Santo e Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença como quem chega diante de um trono que não nega socorro. Não viemos por mérito, mas por graça. Não chegamos confiando na nossa força, mas na Tua fidelidade. E hoje, Senhor, viemos como filhos que creram na promessa da provisão. Nosso coração pulsa por respostas. Nossa alma clama por direção. E mais do que bens ou conquistas externas, queremos ser reconstruídos por dentro. Porque entendemos, Pai, que a escassez não começa no bolso. Ela começa na mente. Ela se instala em pensamentos, em palavras malditas que recebemos, em traumas de infância, em gerações que não prosperaram. Mas hoje, algo novo está começando. Hoje, o Senhor acende em nós o fogo da transformação. Um fogo que queima a preguiça, que consome o medo, que destrói as desculpas. Hoje não é mais um dia comum. Hoje é um divisor de águas. Estamos deixando para trás o ciclo da estagnação e assumindo um novo ciclo, o ciclo da fé que trabalha, da fé que age, da fé que conquista. Senhor, oramos com o coração aberto, sem máscaras. Reconhecemos que, muitas vezes, paramos no meio do caminho, que nos deixamos dominar pelo cansaço, pelas circunstâncias, pela comparação. Muitas vezes esquecemos que servimos a um Deus que multiplica pães e peixes.
Há um Deus que abre mares, que chama à existência coisas que não existem. Mas hoje Espírito Santo nos lembra, nos confronta, nos acorda por dentro. Acorda o guerreiro e a guerreira que existe dentro de nós. Tira a poeira dos nossos sonhos. Reacende o propósito e nos ajuda a levantar com ousadia, como quem crê de verdade que o céu está investindo em nós. Senhor, talvez quem ouve essa oração esteja passando por dívidas, atrasos, portas fechadas, humilhações financeiras, mas a tua palavra é clara. Aos que te buscam, bem nenhum lhes faltará. E nós não estamos apenas pedindo, estamos buscando. Estamos nos rendendo, estamos entregando não só nossas contas, mas também nossos medos, nossa mentalidade antiga, nossas atitudes que sabotam o teu plano. Toca agora, Deus, em toda raiz de escassez que ainda habita em nós. Remove os pensamentos de miséria, de indignidade, de limitação. Arranca as palavras negativas que ouvimos de familiares, de líderes da sociedade e planta em nós uma identidade nova, a identidade de filhos do Deus que provê, do Deus que cuida, do Deus que abre caminhos onde não há. Deus muda a nossa visão, porque muitos de nós estamos cercados de oportunidades, mas com os olhos fechados. Dá-nos discernimento para enxergar além do natural. Mostra-nos onde devemos investir nosso tempo, nossa energia, nossos talentos e nos dá força, Senhor, para romper com a paralisia que tem nos prendido. Se há alguém ouvindo essa oração que já desistiu de sonhar, que já se conformou com o mínimo, que já se acostumou com a luta, eu declaro agora, em nome de Jesus, receba vida, receba fôlego novo, receba visão, receba coragem. Porque Deus não te criou para sobreviver, Ele te chamou para manifestar o reino dele na terra. E o reino de Deus não é escassez, não é miséria, não é medo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é provisão com propósito. Senhor, nos livra da comparação. Cada um tem uma medida, um tempo, um processo. Que não fiquemos presos ao sucesso dos outros e esqueçamos da nossa própria jornada. Que aprendamos a celebrar pequenas vitórias. Que entendamos que antes da colheita vem a fidelidade na semeadura. Tira de nós o espírito de vítima. Não. Somos o que o sistema diz. Não somos os rótulos que a pobreza nos impôs. Somos filhos e filhas do Altíssimo. E hoje, nós assumimos essa identidade. Pai, transforma nossa rotina. Tira o desânimo das manhãs. Desperta em nós a disciplina que vence a ansiedade. Ensina-nos a orar antes de agir, a planejar antes de gastar, a ouvir o teu espírito antes de decidir. Porque onde o teu espírito está, a liberdade. E hoje, essa liberdade rompe os grilhões da miséria mental. Essa liberdade invade casas, famílias, empresas, ministérios, e a prosperidade do céu começa a se manifestar. Primeiro dentro, depois fora. Hoje dizemos não à passividade. Hoje dizemos não à estagnação. Hoje dizemos não ao medo de fracassar. Porque quem anda com Deus pode até cair, mas sempre se levanta mais forte. E se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Deus sussurra no nosso espírito agora a verdade que precisamos ouvir. Eu sou o teu pastor e nada te faltará, nada te faltará. Nem força, nem sabedoria, nem direção, nem recurso, nem coragem, porque onde há fé, o céu age. Senhor, continuamos diante da tua presença com reverência e fome.
Porque sabemos, prosperidade não é só sobre finanças. Prosperidade é uma mente liberta, é um espírito alinhado com o céu, é viver com propósito, mesmo em meio à pressão. Por isso, o Espírito Santo pedimos, renova a nossa mente, desconstrói os padrões tóxicos, silencia as vozes da procrastinação e ergue dentro de nós uma nova mentalidade, a mentalidade do reino. Quantas vezes, Deus, dissemos, amanhã eu começo? Quantas promessas não cumprimos por medo, por dúvida, por comodismo? Mas o tempo da espera passou. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da decisão. Nos dá, Senhor, a ousadia para começar mesmo sem sentir vontade, a constância para continuar, mesmo sem ver resultados, a fé para plantar, mesmo quando tudo parece seco. Quebramos agora, em oração, o ciclo de inércia, esse ciclo que prende tantos filhos teus em rotinas sem propósito, dias que começam cansados e terminam vazios, projetos, sempre adiados, chamados, ignorados. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos guerra contra a procrastinação espiritual. Levanta agora aquele que caiu, desperta aquele que se conformou. Chacoalha, Deus, a alma daquele que vive repetindo as mesmas desculpas e lembra, há um propósito gritando por nascer. Pai, Tu não nos criaste para apenas pagar contas e dormir cansados. Tu nos criaste com um destino, com uma missão. E cada talento que o Senhor nos deu é uma chave para abrir portas, não só para nós, mas para abençoar outros também. Por isso, Senhor, queremos ser mordomos fiéis, queremos cuidar da mente como um jardim, queremos nutrir pensamentos alinhados com o céu. Queremos vigiar a boca para que nossas palavras construam e não destruam. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E nós, Pai, queremos pensar como quem crê, pensar como quem sabe que é filho de rei, pensar como quem sabe que não nasceu por acaso, mas por desígnio eterno. Toca agora, Espírito Santo, em todas as crenças limitantes, nos ensinamentos distorcidos sobre dinheiro, sucesso, valor. Se ouvimos que prosperar é errado, limpa essa mentira da nossa mente. Se acreditamos que nunca seremos capazes, rasga essa sentença no mundo espiritual. Hoje declaramos, eu posso, porque o Senhor me fortalece. Eu vou vencer, porque fui chamado para frutificar. Não fui salvo para viver frustrado. Fui salvo para manifestar a glória de Deus na terra. Senhor, santifica nossa rotina. Mostra-nos o valor das pequenas ações. Ajuda-nos a levantar da cama com propósito, a desligar o celular quando for hora de orar, a dizer não ao que atrasa nosso chamado e a dizer sim ao que nos aproxima do nosso destino. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, 4c. É isso que fazemos agora. Destruímos toda fortaleza de pensamento limitado. Incendiamos cada argumento que se levanta contra o teu propósito. Quebramos com tua palavra os grilhões da escravidão espiritual. Dizemos basta ao ciclo de fracasso. Dizemos chega à herança de escassez emocional e financeira. Dizemos sim ao céu, sim ao teu plano, sim à abundância que vem com propósito. Nos mostra, Senhor, os inimigos invisíveis que sugam nossa energia, o medo de ser criticado, a comparação constante, o hábito de começar e não terminar, o apego ao passado que já morreu.
Que cada um deles seja colocado aos teus pés agora. Espírito Santo, renova a nossa visão, tira o véu, lava os olhos da alma, mostra o que está diante de nós e ainda não vimos por causa da dor. Mostra que há caminhos abertos onde só víamos muros. Mostra que há janelas de oportunidade onde só víamos escassez. Tu és Deus que dá visão ao cego, direção ao perdido e força ao cansado. Então abre os nossos olhos espirituais agora. Que possamos enxergar como Eliseu viu. Há mais anjos ao nosso redor do que inimigos contra nós. Senhor, fortalece os joelhos fracos, acalma o coração acelerado, aquieta a alma do que vive em agitação interna, aquele que trabalha o dia todo, mas dorme inquieto, aquele que busca por portas, mas tem medo de atravessar. Hoje o medo morre. Hoje o espírito de ansiedade é vencido. Hoje o nome de Jesus é levantado acima de toda opressão. Porque não fomos chamados para viver em crise constante. Fomos chamados para frutificar, e frutificar mesmo em tempos difíceis. Assim como José prosperou dentro da prisão, assim como Daniel venceu dentro da cova, assim como Davi foi ungido antes de ser reconhecido, nós também venceremos no secreto antes que venha o público. Deus, que haja agora libertação emocional, libertação das vozes que repetem: você não consegue, você nasceu para sofrer. Isso não é para você. Silencia essas vozes, Senhor. E que a única voz que permaneça seja a tua, dizendo: Filho, eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te levanto com a minha mão forte. Pai, te entregamos as sementes que ainda não brotaram. Te entregamos os projetos abandonados, os sonhos esquecidos, os papéis rasgados com ideias que pareciam boas demais para serem reais. Sopra neles agora. Ressuscita aquilo que ainda tem vida. Nos ensina, Senhor, a guerrear não com gritos, mas com constância, com fé prática, com mãos firmes e coração alinhado. Nos lembra que o campo de batalha é também campo de crescimento e que cada lágrima que derramamos agora é uma semente para o futuro. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Salmo 126, 5, Senhor. Prepara agora a colheita. Ainda não vemos, mas sabemos. O céu já está em movimento. Anjos já foram liberados. Portas já estão sendo trabalhadas. Corações já estão sendo tocados. E tudo que nos parecia atraso, tu estavas usando como preparação. Dá-nos paciência ativa, dá-nos fé que trabalha, dá-nos esperança que constrói, e que, quando esse dia terminar, possamos olhar para trás e dizer: hoje eu lutei, hoje eu venci, hoje eu avancei. Porque prosperidade também é isso, dar um passo de cada vez, com os olhos no céu e os pés no chão, com a alma firme na rocha e o coração cheio de visão. Respira fundo agora, silencia o coração. Talvez você ainda esteja sentindo o peso da caminhada, mas olha ao seu redor, você não está mais no mesmo lugar de antes. Essa oração já está movendo o céu. Esse clamor já mexeu com os alicerces espirituais. E a partir de agora, você não volta, mas para a rotina com o mesmo peso. Porque a palavra já foi liberada, o Espírito já agiu e algo dentro de você já começou a mudar. Senhor, agora não oramos com ansiedade, oramos com paz, não mais como quem implora, mas como quem confia em quem prometeu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Confiamos, mesmo sem ver, mesmo com o saldo bancário,
apertado, mesmo com contras a vencer, mesmo com vozes ao redor dizendo, desiste. Confiamos porque o Senhor nunca falhou. Confiamos porque se ainda estamos respirando, é sinal de que ainda há plano. Pai, acalma agora cada mente inquieta, aquela que planeja demais, que se cobra demais, que se culpa pelo tempo perdido. Liberta. Essa mente agora mostra que não há atraso para quem caminha contigo. Mostra que o tempo da colheita é diferente do tempo humano. Senhor, encoraja quem sente que está à beira de desistir. Toca no coração que está em silêncio por dentro, mesmo gritando por fora. Mostra, Deus, que não é o fim, é só o meio, é só a curva da estrada. E que, mesmo se tudo parecer escuro, tu és a luz que não se apaga. Que esta pessoa, agora, receba a tua presença como um manto de consolo, como um abraço invisível, mas real, como aquela certeza que invade quando tudo parece incerto. Deus, sopra agora teu encorajamento sobre cada um que ouve. Acorda cedo, mas se sente sem direção. Trabalha duro, mas não vê o retorno. Serve aos outros, mas se sente sozinho. Sorri por fora, mas está esgotado por dentro. Sobre todos esses, Senhor, libera tua voz. Filho, eu te vejo, eu te sustento, eu te guio. Não temas. Dá ânimo novo, Deus. Não o ânimo que vem de fora, mas o que brota de dentro. Aquela força inexplicável que aparece quando a gente pensa que chegou ao fim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31, que esse versículo se cumpra hoje. Que esse renovo seja real, que essa energia volte, porque prosperidade também é equilíbrio, é saber parar, descansar, ouvir, é saber que o controle não está mais nas nossas mãos. E tá, tudo bem, Senhor, nos ajuda a confiar até dormindo, a entregar as preocupações antes de deitar, a repousar em paz, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Mostra que a tua voz é mais forte que qualquer ruído mental. Mostra que vale a pena continuar tentando. Que hoje, ainda que semeando em lágrimas, possamos deitar com esperança e acordar com visão. Dá-nos disciplina sem peso, fé sem religiosidade, rotina com propósito, trabalho com leveza, sonhos com estrutura, e que possamos declarar em alto e bom som: hoje eu entreguei, hoje eu confiei, hoje eu descansei. Porque é isso que o Senhor nos ensina, que a maior prova de fé é descansar mesmo quando ainda parece que nada mudou. Mas nós sabemos, no céu tudo já mudou, na eternidade tudo já está sendo alinhado. E na hora certa, aquilo que oramos vai florescer diante dos nossos olhos. Não porque somos bons, mas porque tu és fiel. Sempre foi, sempre será. Querido irmão, querida irmã, você que orou comigo hoje, saiba, Deus está despertando algo profundo dentro de você. Um propósito, uma força, uma mudança que já está em ação. Não importa o que você viveu até aqui, nem o tamanho das lutas que ainda vêm pela frente. O que importa é a sua disposição de continuar, de levantar, de crer, de agir. E hoje, mais do que nunca, lembre-se que a sua fé não está sozinha. Somos uma família, uma comunidade que caminha, junto, segurando as mãos uns dos outros na tempestade. Antes de encerrar, vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora quero te convidar a deixar seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar uns pelos outros, fortalecer nossa caminhada na fé. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber diariamente essas orações que edificam e transformam vidas. E para refletir hoje, qual hábito você precisa mudar para viver o propósito que Deus tem para você? Deixo você com essa pergunta, para que ela fale diretamente ao seu coração. Nos vídeos na tela,